Oi, gente, tudo bem? Quem tá falando aqui é a Jéssica, do pessoal de Santana de Parnaíba. E hoje eu tô aqui pra falar de... Política. Mas, Jéssica, por que que eu tenho que saber de política? Eu tô tão cansado de escutar sobre política. Tá todo mundo o tempo todo falando sobre política. É política na rádio, é política na televisão. Tá falando sobre política no meu Facebook, tá falando sobre política no Instagram. Eu tenho que ficar vendo o pessoal falando e postando sobre política em tudo quanto lugar, me manda no WhatsApp. Pra que isso? A forma inteligente de manter as pessoas passivas e obedientes é limitar estreitamente o espectro da opinião aceitável, mas permitir um debate intenso dentro daquele espectro. Sabe quem falou isso? Noam Chomsky. E sabe por que eu trouxe ele hoje aqui pra gente começar a conversar sobre isso? Porque quando a gente vê que tá todo mundo falando sobre política e a gente tá meio de saco cheio, talvez seja porque a gente não conseguiu entrar na conversa. E por que a gente não conseguiu entrar na conversa? O Noam Chomsky é maravilhoso para a gente talvez conseguir começar a entrar na conversa. Por quê? Porque além de ativista político, ele é um cientista cognitivo. Vou deixar você aí procurando sobre o que é um cientista cognitivo e vou trazer para você alguns termos que a gente costuma utilizar na política que vão facilitar para você entrar em um diálogo sobre política. E aí você vai ficar mais familiarizado e se sentir mais confortável para trocar aquela ideia com seu amigo que não para de falar sobre política. Fechou? A primeira coisa que você precisa saber é o que é política de governo e o que é política de Estado. O Estado ele é composto por instituições, por pessoas que estão dentro desses cargos, que nesses cargos vai ter toda uma descrição, né? De que a pessoa está trabalhando para o Estado, ou seja, quando ela entra nesse cargo, ela tem que saber que ela vai estar trabalhando para toda a nação e não só para um grupo específico de pessoas. Diferente de quando uma pessoa entra em um cargo em uma empresa privada, por exemplo, e aí ela pode sim prestar um serviço para um grupo específico de pessoas. Quando você está trabalhando para o Estado, não é assim. Então, o que é Estado? A sociedade sempre esteve em contextos de organização social. A questão é que a gente precisa mesmo de um Estado. Muita gente se questiona sobre isso, né? Por que ter um Estado? A gente precisa pensar o interesse coletivo. Então, o zelo pelas decisões, pela coletividade, é isso que o Estado tem que prezar. As decisões pela coletividade. E aí o zelo pela vida, não só pela vida, por exemplo, de uma família, de um grupo em específico, mas de todos os que estão inclusos naquela nação, naquele estado e tal, vão ser inclusos, então, para aquelas políticas. Essa é a função do Estado. Então, espera aí. Quer dizer que o Estado não é o Estado, tipo, o Estado de São Paulo ou o Estado do Rio de Janeiro? Quer dizer que não existe só, tipo, o país, o Estado e o município? Quer dizer que o Estado é, tipo, tudo aqui na nação e que é organizado e zelado pelas pessoas que trabalham na nação, seja a nível federal, estadual ou municipal? Isso é Estado? Isso é Estado. E quando a gente responsabiliza o Estado sobre as coisas que a gente não tá curtindo, a gente também é responsável. Porque a gente tem que estar sempre interferindo no Estado. Mas não só de forma a julgar e reclamar, mas também de uma forma crítica e construtiva. Porque nós também somos o Estado. No sistema político brasileiro, o Estado é composto por instituições governamentais federais como o Poder Legislativo, com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Poder Judiciário, órgãos administrativos, Suprema Corte, tribunais superiores, tribunais de primeira instância, tribunais de segunda instância e outros tribunais. Os órgãos independentes também fazem parte, como a Defensoria Pública da União, o Ministério Público da União, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal de Contas da União. Além desses, também faz parte o Poder Executivo, ao qual integra a Presidência da República e os seus ministérios. A política de governo é onde estão as pessoas, é onde estão os políticos, é onde estão as pessoas que trabalham no Estado. O que é o governo? O governo é a gestão que se faz do Estado. Quem estiver trabalhando na gestão do Estado
é o governo. Então, em um município, por exemplo, em São Paulo, a gente tem um governo? Temos um governo. É o governo do prefeito tal. É o governo das pessoas que estão trabalhando com o prefeito tal. Que é onde normalmente estava tudo. Onde a galera fala, eu não gosto de política. Calma, galera. Às vezes, vocês têm tudo a ver para conversar sobre política. E sim, vocês até talvez gostem de política. Mas aí vocês estão travados na parte de que vocês não gostam muito de falar sobre política de governo. Jéssica, mas aí então qual a diferença real mesmo entre Estado e governo? Por que você tá falando assim, colocando tão, né, diferente? Porque o Estado, ele não funciona só por ele mesmo. Ele tem esse funcionamento junto com o governo. E essa escolha, né, pelo governo, quem faz são as pessoas. E aí o Estado, ele trabalha junto com a participação social, onde entra a participação social quando a gente escolhe os nossos governantes. E aí a gente precisa saber como que funciona exatamente essa política de governo e como que a gente faz para trabalhar junto uma política de governo, uma política de Estado. E é por isso que a gente tem que ter maior entendimento sobre como funcionam as políticas públicas. O Estado, ele deve reunir objetivos de caráter fundamental para a sociedade em questão. Então, como decidir o que é fundamental? E é por isso que é tão necessário que a gente converse sobre política, que a gente esteja sempre conversando sobre política. Porque o que é fundamental para um grupo, para um território, para São Paulo, por exemplo, será que é a mesma coisa que é necessário para outro estado e que deve ser colocado a nível nacional? Ou em outras pautas, sabe? Acho que a gente tem que estar sempre se conversando. Não só enquanto povo brasileiro, a nível federal, mas a nível estadual, a nível municipal, em todos os sentidos. Conversem sobre política. Conversar sobre política é conversar sobre você, é conversar sobre o futuro da sua família, é conversar sobre as pessoas ao seu redor, é conversar sobre o lugar onde você mora, é conversar sobre o seu país, é conversar sobre o futuro, é conversar sobre o presente e é conversar também sobre o passado. Porque sim, a gente aprende muito quando a gente conversa sobre política. Não esqueçam que nós somos cidadãos e como cidadãos nós não temos só direitos, nós temos também deveres. E um dos deveres é conversar sobre política e fazer a nossa participação social. Então, caso você ainda tenha alguma dificuldade sobre isso, não tenha medo de conversar. Converse sim sobre política, que não é vergonha nenhuma. E para terminar, eu queria só fazer mais uma citação, que aí eu acho que muitas pessoas vão reconhecer de quem que é, mas eu não vou falar aqui de quem que é, vou deixar vocês na curiosidade. E a citação é a seguinte: o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Então, não tenha medo de falar sobre política, aprenda, ensine e faça trocas. Política não tem que ser um bicho de 7 cabeças. Então é isso, gente. Um beijão. Até a próxima.